Bem-vindas, então, ao encontro do nosso grupo Respostas. E o que acontece? Tudo que eu compartilho aqui nada mais é do que as coisas que eu estou aperfeiçoando na minha vida, né? Os processos que eu estou passando, os que eu estou. Sabe assim, quando você vai vencendo as etapas? Eu estou na etapa 3, eu já venci a 2, então eu vou compartilhar o que eu aprendi ao longo da 1 e da 2, e aí nisso eu vou passando a 3, vou chegando na 4, enquanto eu chego na 4 eu compartilho a 3 e assim eu vou indo, né? Até como nós falamos, temos falado aí ao longo dos encontros passados, que nós falamos sobre o feminino, né? Que é o quê? Ativar cada vez mais níveis, né? De olhar, falar o necessário, falar precisamente, né, o que for necessário e falar das coisas já realizadas, né? Não daquilo já conquistado, não daquilo que está ainda para ser conquistado, mas aquilo que já foi conquistado, o que está sendo conquistado nesse instante. E tudo tendo tudo a ver com o feminino, né? De seguir aqueles pontos que nós falamos. Eu tenho passado por um processo assim de reconhecimento. Eu tenho um padrão meu de funcionamento e de percepções e tal, tanto com os meus traços como os meus perfis de dependência emocional, né? Que hoje eles fazem parte da minha identidade. Então, o que são os perfis de dependência emocional? Aquele padrão de comportamento que a gente aprende que precisa desenvolver para se sentir pertencente, amado, cuidado, protegido naquele ambiente em que crescemos, né? Desde o nascimento até ali a nossa autossuficiência para se manter fora daquele ambiente, né? Na nossa vida adulta, digamos assim. E aí eu tinha nesses níveis de dependência, sempre foi o meu perfil ser a boazinha, aquela que aceita tudo com passividade. E tá bom, evita conflito e tudo mais. E ao mesmo tempo que era aquela responsável por cuidar de tudo, né? Eu sentia que eu tinha obrigação de fazer favor para as pessoas, eu sentia que eu era obrigada a fazer aquilo que eu não queria, que eu tinha que resolver problemas que não eram meus, que eu tinha que abrir mão das minhas coisas por causa dos outros. E esses eram meus padrões. Aí ainda tinha o perfil também, eram 3 bem fortes, que era aquilo que tudo que eu fazia parecia que tudo que eu entregava nada era o suficiente. Parecia que se o negócio fosse 7 estava ruim, 8 estava ruim, 9 estava ruim, 10 não fez mais nada do que sua obrigação, e mesmo fazendo 11 muitas vezes não é visto, né? Não é reconhecido, ou nunca tá bom, ou nunca é o suficiente. Então era aquela sensação de que eu entregava tudo de mim, e mesmo entregando tudo de mim, eu ainda não tinha. Não era o suficiente para pertencer ou para ser amada, cuidada ou protegida. Então, eram esses 3 perfis que eu tinha, né? De cuidar dos problemas dos outros, suportar tudo, porque nunca é bom nunca é o suficiente o tanto que eu suporto. Então, parece que sempre tem mais carga parece que eu tenho força e eu tenho que carregar aquelas cargas, e parece que tem mais carga, parece que colocam. E eu tinha muito esses perfis. Então, eu não reconhecia, por exemplo, a força que eu tinha. Porque, além de tudo isso, né, dessas percepções e o tanto que eu tinha as minhas necessidades de ser aprovada ali, tanto querendo evitar conflito, como e sendo referência, o exemplo, né? E ao mesmo tempo que queria ser forte para resolver os problemas e tudo, e mesmo sendo proativo e dando 1001%. E ainda assim, com eu não tinha um padrão de lidar com as minhas emoções que era como: isso não foi nada, sempre subestimando o que eu estava sentindo, isso não é motivo para chorar. Isso aí você está fazendo drama. Isso, sabe, sempre
o meu sentimento, aquilo que eu sentia, sempre era desvalorizado, era subestimado e assim, negligenciado muitas vezes. E muitas vezes eu fui ensinada que aquilo era demais, que era escândalo, então eu tinha que moldar as minhas expressões e o que eu entregava. Então isso fazia diminuir uma sensação de que assim, estava doendo, mas que aquilo não era nada, né? Então parecia que aquilo que eu estava sentindo estava doendo muito, mas se aquilo não era nada, o que, que era de fato, né? Aquilo não era motivo para ser uma dor, sei lá, porque de alguma forma me fizeram acreditar que eu tinha que ter motivo para doer alguma coisa, né? Algo tá doendo e tinha que ter um motivo para aquilo. E aí, então, essa desvalorização dos meus sentimentos, essa desvalorização, essa opressão que eu sentia e esse desgaste de entregar sempre mais. Então, eu não sei se você consegue se identificar, eu acredito que sim, porque vocês, pelo menos, que estão aqui ao vivo nesse instante aqui comigo, vocês carregam um pouco desses perfis. Tanto que se você está aqui é porque nós temos pontos em comum, né? E com toda essa história, o que eu quero trazer contando tudo isso e falando sobre tudo isso? O ponto é, eu nunca reconheci a força que eu tinha, porque eu achava que aquilo era daquele jeito, era pesado daquele jeito, a vida sempre foi pesada daquele jeito, e eu achava que era aquilo e pronto, não tinha outra perspectiva, não fazia ideia que aquele peso poderia sair, ou aquele peso passou a fazer parte de mim. Então eu não conseguia enxergar as coisas que eu vencia. E por eu não conseguir enxergar isso inconscientemente, eu também não consegui enxergar isso na minha vida, porque parece que muitas vezes eu não tinha as recompensas das coisas. Eu entregava, por todo esse padrão de que eu funcionava e tudo, eu entregava muito, eu gerava muito valor, porque eu cuidava, eu ajudava. No ambiente que eu estava, eu era uma pessoa que eu era encarregada de ajudar o outro, ou eu me sentia responsável por ajudar os outros, tanto a minha irmã, por exemplo, que era menor que eu, ou como ajudar alguém a fazer alguma coisa, ajudar os adultos. Então, de certa forma, eu acreditava que eu sempre precisava estar ali disponível para resolver o problema dos outros. Então, todas essas coisas foram fazendo as minhas dores serem jogadas para o lado e sempre aquilo que nada era suficiente, nada era isso. Então, eu não conseguia reconhecer que a minha vida era pesada. Por mais que a minha vida doesse, parecia que nada era motivo suficiente para que eu parasse. Porque eu fui aprendendo a vestir uma armadura, uma casca grossa. Então, tudo aquilo que eu queria proteger aquela dor ali. Então, eu tinha que me armar. Só que ao longo do caminho eu não desfrutei das recompensas, porque não deu tempo de ter recompensa. Por quê? Porque a minha vida foi uma batalha atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Eu estava ontem conversando com a minha amiga e nós estávamos aqui trocando uma ideia, e aí eu contando para ela, né, que quando eu escondi minha gestação até os 7 meses. Primeiro, eu não tinha um namorado, eu não tinha nenhum relacionamento com ninguém quando eu engravidei. Eu tive uma aventura ou um momento com um ex-namoradinho que eu tinha tido antes, que eu meio que gostava dele, e ele tinha sido a primeira pessoa com quem eu tinha tido relação sexual, e ele era a única pessoa. Então, eventualmente, um tempão depois de nós termos nos envolvido lá mais no início da adolescência, quando ele estava lá com os meus 18 anos, nós nos envolvemos e eu acabei engravidando. E aí eu escondi essa gestação, aí ele sumiu, ele desapareceu nos 3, eu contei para ele, eu descobri, eu estava com um mês e pouco de gestação. Na verdade, eu já sabia com uma semana, mas eu fui ter certeza, a confirmação, um mês e pouco depois. E eu falei para ele, deu 3 dias e ele desapareceu. E aí aí começou uma luta atrás da outra, né, digamos assim, porque daí eu peguei e me senti sozinha, e aí eu senti que eu tinha que carregar aquele peso, e aí eu escondi a gestação com medo do que ia acontecer, do que meu pai ia fazer, e aí a minha mãe descobriu, porque eu contei para uma amiga minha, essa minha amiga, eu fiquei sabendo anos depois que ela tinha contado para minha mãe, e a minha mãe descobriu, e aí veio me perguntar, eu falei que era, só que ela também tinha medo da reação do meu pai,
por causa das construções dela, e aquele medo que ela tinha acabou sendo o meu medo, eu já estava com medo, ficou ainda mais medo, e ninguém pensou nessa história, porque quando a gente está tomado pelo medo, a gente não pensa. Porque eu não pensei qual era o pior que poderia acontecer. E aí eu acabei suportando todos aqueles pesos, escondi de minha gestação por 7 meses, aí depois, quando meu pai descobriu, né, além de ficar aqueles 7 meses naquela tensão, ainda quando meu pai ficou sabendo, né, que foi contado para ele, que não fui eu que contei também, mas quando lá minha mãe contou, sei lá eu quem contou, ele teve uma reação péssima, aí ele quis me colocar para fora de casa, e houve todo um cenário catastrófico no ambiente em que eu estava morando ali, eu não sentia segurança, eu estava vulnerável, e ainda estava grávida, então com os hormônios totalmente à flor da pele, a sensibilidade lá em cima, a feminilidade ativadíssima, por mais que eu ainda quisesse colocar aquela armadura e sustentar aquela armadura, era pesado, porque eu estava emocionalmente com o meu feminino super aflorado, porque eu estava gerando uma vida, né? Não tem como mulher estar mais feminina do que gerando uma vida, né? Que é o ápice da feminilidade. E, enfim, e aí, com todas essas situações, aí passam-se esses 2 meses até a gestação, até o fim da gestação, né? Até o nascimento, nessa tensão toda, sem comunicação com meu pai, nessa briga interna lá, onde a gente não. Ele falou tudo que tinha que falar e mais um pouco, e até o que não tinha, e eu não tinha argumento, e aí toda uma situação emocional. E aí o meu filho nasce. E aí, quando o meu filho nasce, o meu filho nasceu, faltou oxigênio no parto, teve toda uma situação, eu quase morri, ele quase morreu, e aí quando ele saiu do hospital ficou com sequelas, e aí depois ele teve que fazer tratamentos. Então, uma sucessão de coisas acontecendo, era sempre uma batalha atrás da outra, não tinha... E eu vencia as batalhas, mas eu também não enxergava como uma vitória, porque eu enxergava que era... As coisas iam indo acontecendo, eu ia, né, administrando aquilo conforme a consciência ia surgindo, conforme as coisas iam acontecendo, a informação ia chegando, não era uma coisa propositiva, né? Não era que nem hoje, que hoje eu tenho uma dúvida, posso chegar e botar numa internet da vida. Por mais que já fosse uma era bem avançada, era bem que a questão da internet e tudo, né, que foi em 2007 por ali, era diferente o tipo de conteúdo que se tinha antigamente e que se tem hoje, né? Nem se compara, nem tinha. Por mais que existisse internet, não tinha esse acervo que nós temos hoje, né? Então, todas aquelas situações acontecendo emocionalmente. Então, era sempre uma luta atrás da outra. Porque aí, primeiro, tá, beleza, teve. Não teve pausas, sabe? Não teve aqueles processos de calmaria. Porque sempre tinha uma questão em aberto, sempre tinha uma situação acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fui identificando nesses dias o quanto a minha vida foi assim. E anteontem, agora foi sábado agora, eu tive eu verbalizei algo que eu nem sabia que eu estava alimentando como vontade, e eu verbalizei aquilo, e quando eu verbalizei, eu acabei tendo a consciência, que é do quê? Que eu, Brenda Quaresma, estou numa fase agora que eu quero desfrutar do processo que eu venci. Porque, assim, se tem uma coisa que eu acho que foi a primeira coisa que eu enxerguei como realmente grandioso que eu fiz, foi essa transformação. Quando eu vejo a minha foto de quando eu era... eu tinha cabelo curto e eu me vestia de homem e tal. Quando eu vejo uma foto de 1 ano e pouco atrás e eu me vejo hoje, assim, ó, está visível até para mim a diferença. Assim, gritante. Aí eu consigo enxergar, porque eu consigo enxergar de fora para dentro. Só que ao longo da minha vida eu tive infinitas transformações de dentro para fora, mas como não era visivelmente, eu não conseguia enxergar com os meus olhos físicos, eu não conseguia desfrutar daquilo. Várias coisas, é como se fosse assim, na minha vida, várias coisas aconteceram, várias coisas eu venci, mas eu não tinha consciência daquela vitória. E o que eu quero trazer hoje para vocês é sobre realmente o que são as batalhas, né? E o que é vencer? E as recompensas de vencer. Porque o nosso cérebro é movido à recompensa. E as minhas recompensas, elas foram
eu nunca tive esse tempo, meu cérebro não foi treinado a receber recompensa, porque eu só fui ensinada a entregar. E esse mundo agora é muito novo para mim, porque assim, eu nunca tive a consciência da força que eu tinha. E aí, para você ter uma noção, eu talvez até hoje, eu acredito sinceramente que até hoje eu não tenho plena consciência da dor que foi o falecimento do meu filho. Para você saber assim, ó, eu acredito que até hoje eu não tenho plena consciência. Porque eu sempre tive que amenizar tanto as coisas, mas tanto, porque nada era motivo para chorar, e sempre aquele senso de ter que ser forte, eu tinha aquela. Era tipo como se eu tivesse um comando dentro de mim, que eu era o comando básico, seja forte. Se eu não fosse forte, eu não sei o que podia acontecer, mas era aquele comando, não tinha outra opção. Eu não sabia fazer outra coisa, era a programação básica da minha mente, seja forte. Então, e aí tinha uma frase, né, que a gente só conhece a força que tem quando ser forte é a única opção. E aí eu pensava, cara, realmente eu não tenho outra opção, eu só preciso ser forte. Então eu acabava levando aquilo como normal. Eu não achava mais situações difíceis, por mais que eu tive a dor do falecimento do meu filho e tal. Eu tive uma compreensão tão rápida, né, logicamente, da situação, que seria muito mais prejudicial tanto para ele como para mim também, né, física, mental e emocionalmente, se ele continuasse vivendo naquele cenário que ele vivia, que estava naquele momento ali prestes a piorar. Então, eu tive essa compreensão muito rápida, e essa compreensão racional foi um amparo para eu não desabar emocionalmente. Mas no fundo, não foi por livre consciência, mas foi por um método de sobrevivência. Tem que diminuir, porque eu nunca reconheci o tanto das coisas que eu realizei. Eu escrevi um livro, participei de um projeto, porque o livro não era único e exclusivamente meu, porque o livro ele era um capítulo. Eu não escrevi um livro, escrevi, né, nesse projeto específico, eu não escrevi o livro, escrevi um capítulo desse livro. Então, eu não comemorei o fato de eu ser uma escritora e ter um livro publicado. E um livro que roda o Brasil inteiro sem o meu esforço. Por quê? Porque tem outros autores que usam esse livro como uma ferramenta e vendem o livro, enfim, e vivem a vida falando sobre esse capítulo que escreveram nesse livro. E eu não conseguia enxergar a relevância disso. Eu não conseguia enxergar, na verdade, nada. Eu não conseguia enxergar as minhas dores, porque como eu tinha que engolir de qualquer jeito, e aquilo nada era motivo para chorar, eu acabei aprendendo a sempre focar em outro lugar que não tivesse a dor. Se a dor está aqui, eu não vou olhar para cá, eu vou olhar para cá, para lá. Eu vou olhar para todo lugar, menos para onde está a dor. E aí foi a vida inteira foi, é uma dor, joga para lá, é uma dor, joga para lá e não olha, joga para lá e não olha, joga para lá e não olha. Esse foi um padrão que eu desenvolvi. E hoje, assim, essa semana, nesses últimos dias, né, com todo esse trabalho que a gente tem feito do feminino, tudo que eu trago aqui é ou que eu fiz ou que eu estou fazendo. Simples. Porque se o conteúdo está aqui, eu estou compartilhando, é porque eu estou aprendendo sobre ele, ou porque eu aprendi sobre ele, ele fez efeito na minha vida, fez um sentido, foi mais uma peça do quebra-cabeça, e eu compartilho essa percepção. Por quê? Porque eu busco trazer clareza, eu busco trazer objetividade, né? Coisas assim, não precisam ser muito complexas para ser expressadas. Eu busco a simplicidade, né? A essência das coisas. Para quê? Para você poder botar em prática na sua vida também. Então, quando eu trouxe aqueles passos lá da feminilidade, né? Que era manter uma rotina espiritual, né, ter a sua rotina sagrada, a sua rotina ali com Deus, seja fazendo um exercício, tendo essa comunicação com Deus. Depois o outro era, eu vou lembrar todinho, se eu vou lembrar os 7. O outro era buscar conhecimento, questionar, né, buscar ativar o intelecto. Depois era
o sonhar, o desejar. Era isso? Depois era... Eu tenho aqui o conteúdo, não sei se está aqui o meu caderno. Ah, não estou com o material aqui. Mas, enfim, ativar o feminino, falar as palavras, falar precisamente, né? Como que uma dama nobre e virtuosa fala, né? Então, uma mulher feminina, ela fala o necessário, ter as suas rotinas mais leve, entregar mais o resultado, né? Intenciona o resultado e foca no processo, né? Intenciona o resultado e direciona a energia para o processo. Já falei quantos? Que mais? De ativar o feminino, de ter essa sensibilidade, essa fluidez, né? De largar o controle. Então, ao longo do tempo que eu fui executando isso, né? Desses pontos que nós conversamos e tudo, ao longo do tempo que eu fui percebendo situações que estavam acontecendo comigo, momentos mais de caverna que aconteceram, situações que despertaram sentimentos familiares, né? O que são sentimentos familiares? Sentimentos, assim, conhecidos meus, sentimentos... sabe aquele sentimento que se repete, ele já é familiar, você já está acostumada com ele? E dessa vez que ele apareceu, esse sentimento, eu não o ignorei. Ao mesmo tempo que parte de mim buscava fugir desse sentimento, outra parte de mim buscava compreender o que estava causando aquele sentimento. E aí eu comecei primeiro com o sentimento, primeiro olhando para a situação que tinha causado o sentimento, as sensações envolvidas, o que foi, né, que ocasionou tudo. E aí, depois que eu entendi a situação, eu entendi que cada um envolvido deu o melhor que podia com a consciência que tinha. E aí eu desconectei da situação, porque a situação, ela vai acontecer. Se você olha para as situações da sua vida e você busca resolver os seus problemas, resolvendo cada situação que acontece, você vai sempre viver emaranhado de problema e você não vai avançar. Você vai viver uma vida distraído. Porque, por exemplo, eu tive um problema com a Mônica, digamos. É só um exemplo. A Mônica falou uma coisa que eu não gostei. Se eu for ficar atentando no que a Mônica falou, por que ela falou aquilo que eu não gostei, e ficar falando sobre a situação, a gente vai morrer sem chegar num consenso. Por quê? Porque você vai estar certo no seu ponto de vista e eu vou estar certo no meu ponto de vista. E fazendo isso, estando certa no meu ponto de vista, né? Se eu quiser ficar ali justificando o que eu não estou, que eu não quero receber a sua, a gente pode ficar numa discussão infinita. Agora, quando eu olho para o que aquilo despertou, porque às vezes eu posso estar lá falando para a Mônica está se desculpando e eu não aceitar aquelas desculpas e continuar falando sobre aquilo. Ou falar para ela, não, mas não é isso que eu quero de você, não é desculpa, mas ficar presa. Então, ficar presa na situação? Aí aquilo dali é desgastante, porque as situações, elas só acontecem para despertar um sentimento. O que você tem que olhar nunca é para a situação, mas é para o sentimento que aquela situação gerou. E aí, quando você olha para o sentimento que aquela situação gerou em você, você vai buscar o que aquele... por que aquela situação gerou o sentimento? Primeiro que sentimento a situação gerou? Depois por que aquilo gerou? O que foi exatamente daquela cena que gerou aquele sentimento? A que remeteu esse sentimento? Lembrou o quê? Quem tratava você assim antes? E aí você vai buscando. E aí você encontra a origem. Quando você encontra a origem, você entende. Tá bom. Essa foi uma dor. Aí o que aconteceu comigo? Oficialmente, na semana retrasada, acho que foi, eu ando, sinceramente, meio perdida de tempo, assim, ó, eu sei que agora a gente tá dia 28/8, mas as coisas têm acontecido tanto na minha vida que eu tô meio perdida, se foi segunda, se foi terça, eu não sei que dia é hoje eu sei que é segunda porque eu tenho os compromissos na agenda, mas eu nunca sei que dia é hoje, eu não vivo no tempo cronológico, eu vivo mais no tempo de Kairos, mas é um outro assunto. O ponto essa situação que eu estava passando alguns dias atrás, aí, uma semana, não sei, era uma situação que envolvia uma pessoa
E, de alguma forma, eu não estava conseguindo ficar perto dessa pessoa que me despertava um sentimento ruim. E eu fui buscar que sentimento era esse, o que eu estava sentindo perto dessa pessoa, por que estava me despertando isso. E aí eu fui investigando as coisas e aí eu descobri que era uma sensação de desamparo que vinha lá desde a minha infância, provavelmente não, desde a minha infância com certeza, né? E assim, não foi de uma situação específica, mas foi um sentimento que me acompanhou ao longo da vida, um padrão de me sentir desamparada ao longo da vida. Só que o que aconteceu? Quando eu parei de me apegar na situação que estava me gerando o sentimento, e olhei para o sentimento que eu estava sentindo, e busquei entender o motivo por trás, e aí aconteceu o que aconteceu, eu ainda estava com aquele sentimento bagunçado dentro de mim. Mas, como eu estava buscando por aquilo e eu estava buscando a autorresponsabilidade de entender que não era a pessoa envolvida na situação, porque existia um cenário acontecendo atual, né? Uma situação atual acontecendo. E essa situação que eu estava meio distante de uma pessoa importante para mim, de uma amiga, eu estava distante dela, a presença dela não estava me fazendo bem. E eu não sabia o que. E quando eu fui investigar aquilo, e aí eu descobri os motivos, né? Eu descobri, poxa, eu não estava me sentindo bem porque eu estava sentindo que a minha energia estava sendo sugada por uma série de situações. Eu sentia que ela não estava comprometida comigo, como ela dizia que estava, né? Nos combinados que a gente fazia, que acabou não se cumprindo e tal. E aí, quando isso passou e tudo, eu fui lá, mas, poxa, cada um dá o que melhor que pode com a consciência que tem. Ela não tem que ficar entregando isso para mim, isso foi uma expectativa minha. E ao longo desse processo, desses sentimentos todos acontecendo, eu vinha trazendo racionalidade. Mas eu estava sentindo as dores do distanciamento, eu estava sentindo tudo. Eu estava sentindo o desamparo, o abandono, a exclusão, eu estava me sentindo excluída. E eu estava me sentindo trocada. Meus traços estavam se doendo com a situação e embora eu continuasse sentindo tudo isso, eu estava trabalhando, poxa, eu tô sentindo aqui que eu fui trocada, pô, é o meu traço que tá se sentindo, mas do que vem? Não é essa situação, é que tá me remetendo a algo lá atrás, eu tô sentindo um abandono aqui, mas de que é esse abandono? Pô, é de um desamparo lá de trás, e aí eu fui associando com as dores dos meus traços e eu buscava o que eu faço para deixar meus traços no recurso. E a dor rolando solta. E na mente, ao mesmo tempo que estava todas as histórias para justificar aquela dor estar ressentida ali, porque tinham motivos palpáveis, motivos reais e oficiais e digamos assim, motivos justos, motivos legítimos a palavra, motivos legítimos para eu sentir tudo aquilo. E ao mesmo tempo que aqueles motivos legítimos estavam se manifestando e sustentando aquele sentimento, eu estava numa batalha buscando ressignificações, buscando o que aconteceu, de onde é a origem disso, como que essa responsabilidade eu não posso transferir a responsabilidade para outra pessoa. Como que nessa situação eu assumo a responsabilidade para sair desse ambiente, para sair desse sentimento? E eu fui buscando essa racionalidade para justificar para aqueles sentimentos que eles, para mostrar para eles que eles podiam ser livres. Vocês estão me entendendo? Eu quero saber se vocês estão compreendendo o raciocínio aí. Alguém quer falar alguma coisa? Abre o microfone que eu boto você na tela. Ou vamos seguir? Porque é importante isso que eu quero falar, assim, eu preciso que vocês visualizem o que eu estou trazendo aqui, então eu quero saber se vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou trazendo, porque isso vai mudar o jogo de vocês e tem tudo a ver com o tema que eu quero trazer aqui, né, que eu estou desenvolvendo com vocês hoje. Quer falar, Mônica? Alguma coisa? Tá entendendo? Nath? Não? Peraí. Brenda, está me ouvindo? Agora tô, pode falar. Ai, Brenda, você vai rir de mim. Eu tô entendendo, mas não estou compreendendo. É que foi muita informação. O que Ai, que eu recebo? O que bugou? Quando você falou
Quando você falou do seu filho, mexeu comigo aqui, sabe? Até doeu meu coração. Doeu. O que doeu? Ai. Vamos lá. O que doeu? Vamos conversar. Ai, Brenda, porque a gente. Porque não, porque assim, eu fiquei. Assim, eu vivi experiência semelhante também, né? Eu perdi também, né? Então a gente fica meio que compassiva com a dor, né? Eu não queria nunca que. Eu queria ser a última mulher a viver o que eu vivi. Só que eu perdi no parto, né? Eu perdi 3. Foi um seguido. Quando você falou que não teve pausa, eu também não tive muito essas pausas. E isso que você falou de vencer, né? A gente venceu as batalhas. Eu estava ali, né? Nossa, derrubada, porque perder filho, acho que é a pior dor que tem, né? Eu acho que não tem dor pior. A gente sempre quer ir antes deles, né? Não eles antes da gente. E tem aquela frase, né? Em tempos de guerra, os pais enterram seus filhos. Em tempos de paz, os filhos é que enterram os pais. Eu não sei onde é que eu vi essa frase. Interessante. É que doeu na hora que você falou, eu fiquei. Doeu. Faz tempo também. A minha história desses eventos também já há bastante tempo. Mas não muda o fato. Não muda o fato de. Porque se doeu, é porque tem alguma coisa que não está cicatrizada ainda. Né? E é importante olhar para isso. Porque, assim, que nem eu falei, Outro dia... Outro dia eu vi que. Eu não sei onde é que eu li essa frase também, que coração partido é um coração aberto, né? A gente tá, quando dói também, ele está aberto também para ser curado de alguma forma. Ou para sair alguma coisa, né? Se você está aberta, né? Seu coração abre também para. Esse é o segredo, estar aberta para curar. Às vezes dói e a pessoa se fecha, se contrai. Mas esse ponto do meu filho, né? Eu acredito que ainda haja algo inconsciente, né? Mas eu já acessei vários níveis e aí é que está, né? São os níveis. Teve um momento que eu fui plenamente. Existiram vários momentos na minha vida, né? Mas tiveram momentos que eu tinha certeza, eu tinha plenamente certeza dentro da minha consciência de que eu era bem resolvida com o falecimento do meu filho. E aí eu fui avançando em níveis, e aí eu cheguei num ponto que eu vi, opa, aqui doeu. E aí eu fui avançando em níveis, e aí eu descobri culpa. E aí eu fui avançando em níveis. Então, assim, conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, a gente vai olhando para a nossa história, a gente vai descobrindo que ainda há mais níveis a perdoar, há mais níveis ali a limpar, a pavimentar, digamos, né? Como se fosse um abismo ali. Então, existem níveis a pavimentar. A gente vai descobrindo isso aos poucos, né? Conforme a gente vai avançando. E o vencer a si mesmo, ele tem a ver com essas histórias da nossa mente. Eu gosto muito de usar esse versículo de Lucas, né? Que tem uma cena que Jesus fala assim: aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha, né? E me siga. E o que isso significa? Carregar a sua cruz é você aceitar, é você pegar tudo aquilo que aconteceu com você, em vez de você ficar buscando justificativas para o porquê que aconteceu, é você pegar tudo aquilo que aconteceu e fazer um relatório da sua vida, né, um mapeamento e olha tudo que isso beneficiou você, tudo que você aprendeu, ou as coisas que aconteceram na sua vida,
por causa dessa situação. É aquela velha história, não é o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Então é quando você muda esse olhar, né? Você pegar a sua cruz é quando você para de olhar para o que fizeram com você e você escolhe pegar aquilo que fizeram com você e direcionar para alguma coisa. Isso é pegar a sua cruz. E o negar-se a si mesmo é você abrir mão das suas crenças, dos seus paradigmas, das verdades que você carrega, né, dos traumas que você teve. Você abrir mão disso, parar de olhar para essas dores ou para essas programações e se abrir para uma nova visão sobre o mesmo assunto. Então, você tem uma visão sobre algo, você vai aprender uma nova visão. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos falar, né, no workshop dos filhos é o quê? Como criar filhos emocionalmente saudáveis. É entender as fases da criança e aprender a respeitar, assim como você respeita um adulto, né? Ou como você foi ensinado a respeitar um adulto. Você foi ensinado a respeitar os adultos sendo desrespeitado. E hoje você desrespeita as crianças e você nem sabe que está desrespeitando. Por quê? Porque você não tinha consciência. Então, a gente vai desenvolver a consciência e a importância do desenvolvimento infantil, por exemplo. Mas, então, o que é? Mas aí, para isso, você precisa abrir mão das verdades que foram ditas. Por exemplo, que nem o apanhar. Para você educar um filho emocionalmente saudável, você vai aprender que não precisa bater. E não é, não precisa bater e o filho vai fazer o que quer. Não, você vai aprender a direcionar o seu filho sem precisar bater nele. Você vai desenvolver isso ao longo da sua vida. À medida que você vai se desenvolvendo emocionalmente saudável, quanto mais você se torna saudável, menos você bate, menos você busca agredir, enfim, várias coisas acontecem. Mais você busca buscar ensinar liberdade. Quanto mais você se liberta, mais você quer ensinar os outros a serem livres também. Isso é um fato. E então, assim, você precisa abrir mão das verdades que você carrega, de que, por exemplo, que criança faz tal coisa, tem que apanhar. Tem que apanhar para aprender, ou porque tem que fazer de tal jeito, porque foi ensinado assim. Então, na sua vida, é você que escolhe se você vai continuar alimentando aquilo que você já conhece, por mais que seja uma verdade absolutíssima e que você tenha provas incontestáveis que é daquele jeito. O segredo é, se você está chegando até você, nesse momento, uma nova consciência de um novo jeito, você pode abrir mão do jeito que você conhece para experimentar o novo jeito. Se o novo jeito não for do seu agrado, não trouxer os resultados que tragam satisfação para você, aí você pode voltar para o seu velho jeito. Mas aí, entende que você primeiro vai largar o velho jeito para experimentar um novo, e aí depois que experimentar o novo do jeito que é o novo, aí você avalia, não, o velho é melhor, ou o novo é melhor, ou se eu pegar um pouquinho do velho e misturar aqui nesse novo, aí você vai fazendo a sua receita. Mas o que as pessoas fazem normalmente? Não, o meu velho jeito é assim. Aí o novo jeito é assado. Aí agora eu vou pegar esse novo jeito, só o que me convém, e botar nesse velho jeito aqui. Não vai funcionar. Eu preciso abrir mão do velho e experimentar o novo. E aí depois eu faço o comparativo e escolho. E isso é vencer a si mesmo, né? O negue-se a si mesmo é você abrir mão dessas verdades. E o vencer as suas batalhas, vencer as suas guerras, não é vencer as situações que acontecem com você. Não é você ser forte e avançar e ir de uma situação para outra, onde parece que os sentimentos que despertam é sempre o mesmo ciclo. Tem aquele ciclo de euforia, tem aquele ciclo de energia e ação, aí tem aquele ciclo de desmotivação, aí tem aquele ciclo de fossa, aí tem aquele ciclo de daqui a pouco eu encontro uma boia no meio desse oceano para avançar, e aí dá aquele raio de esperança, e aí, enfim, vai seguindo ciclos. Você pode fazer conscientemente. E o que é? É você vencer o antigo. Sempre os padrões eles vão se repetir. Então você olha além das histórias que estão acontecendo, além das situações, fulana falou alguma coisa que me magoou. Aconteceu uma situação porque o meu pai falou isso para o meu filho, que falou isso, e aí aconteceu. Não olha para a situação, olha para os sentimentos.
começa olhando as coisas de um sentido mais macro. Às vezes a gente fica, parece que está com uma lupa numa formiguinha. E não é aquela formiguinha única que vai mudar o negócio. A gente tem que ir lá ver como tirar aquele formigueiro dali, né? Sem precisar matar as formigas ali, né? Sem causar um estrago maior. Mas como que a gente resolve esse problema? Não é uma formiga o problema é aquele formigueiro de onde aquela formiga está saindo. Então o problema não é a situação. Porque se eu vou lá e tiro uma formiga, daqui a 2 minutos vai ter outra formiga no mesmo lugar. Por quê? Porque tem um formigueiro ali. E aquele formigueiro que é a causa desse enxame, não é enxame, né? Mas desse formigaredo todo que está acontecendo aqui. Então não é uma por uma formiga. Isso não é. Quando a gente olha para situações e quer resolver as situações, é como se a gente estivesse querendo exterminar o formigueiro, tirando formiga por formiga. Não funciona. Você tem que olhar para o sentimento, porque aí o sentimento vai ser aquele formigueiro, nem que seja a ponta dele. E aí você vai avançando, até que vê que o negócio era profundo. E aí você se liberta. Quando você encontra a raiz, gira aquela chave, né? Arranca aquele mal, aí é todo uma série de benefícios. E a fase que eu tô agora, que eu quero te compartilhar, que são essas fases do desbloqueio, né? Como você verdadeiramente lutar a sua vida. Para você realmente vencer as suas batalhas, não é só a batalha do dia a dia, da situação que você tem que vencer. O que você precisa vencer são os sentimentos que se repetem, porque as situações elas sempre vão ser semelhantes. Elas podem parecer isoladas num determinado momento, mas elas têm uma raiz em comum. Por exemplo, você sai e bate o carro. É uma situação. E aí gera um prejuízo e tal. E aí você sai e é assaltado. É outra situação. Se você for olhar para a situação do carro, quem é culpado de quê? Porque eu estava assim, porque eu estava assado, porque um estava certo e o outro estava errado. Se você olha para essa situação, ela é muito pequena. E daqui a pouco vai se repetir uma outra coisa que vai ser, por exemplo, o próprio assalto. E aí parece que elas são isoladas, mas elas não são. São situações diferentes para te distrair. Então, o que tem em comum com essas situações? Independente se é na empresa, independente se é um carro que bateu, independente se é um assalto, independente se é um prejuízo. Então, aquelas situações estão trazendo em comum um prejuízo. Então, não é para a situação que você tem que olhar, você tem que olhar para aquilo que aquilo está gerando, que no caso é o prejuízo. Aí você vai investigar, por que eu estou precisando de um prejuízo? E aí, quando você entender essa raiz, todas essas pequenas situações onde você saía prejudicado, elas vão parar de acontecer, milagrosamente. Eventualmente, em alguns momentos, situações semelhantes vão aparecer para ver a sua postura diante daquilo. Porque vai acontecer um prejuízo, e você, quando tem um prejuízo, você tem uma determinada postura. E aí, quando você tem um outro prejuízo em uma outra área da vida, um outro tipo de prejuízo, você tem o mesmo padrão de comportamento. Então, os prejuízos vão acontecendo e você vai disparando esse comportamento. Até que um dia, você toma consciência disso, como numa aula dessa, por exemplo, e aí você vê que, poxa, essa situação aqui que acabou de acontecer me gerou um prejuízo. E aí você instintivamente já foi lá agir. E aí você pensou, opa, não. O que eu tô fazendo? Tô agindo aqui, ó. Olha como eu tô agindo. Por que eu tô agindo assim? Eu tô agindo assim porque eu me senti prejudicado. Mas por que eu senti prejudicado? Por causa daquela situação assim, assim, assado. Então, beleza. A situação é só um disfarce, é só uma cortina de fumaça para me distrair. O que é o prejuízo? Então, o que está por trás do prejuízo? O comportamento que eu tenho toda vez que eu tenho um prejuízo. Então, se o meu comportamento, quando é brigar e xingar todo mundo, dessa vez eu não vou fazer isso. Eu vou assumir a consciência e não vou agir o mesmo comportamento. Aí, toda uma nova gama de resultados acontece na sua vida. Porque uma decisão diferente muda tudo. Talvez continue acontecendo algumas outras situações, mas são situações diferentes. Você vai ter que lidar com novos problemas. Por exemplo, uma vez eu estava atendendo uma moça e ela tinha ela se sentia responsável por cuidar da mãe dela.
por levar a mãe dela no médico, por levar a mãe dela de Uber de carro nos lugares, por parar a vida dela para marcar exame para a mãe, porque a mãe perdia não sei o que e ela ia lá ter que ajudar a resolver, a mãe dela não sabia fazer, a mãe dela levava um prejuízo, a mãe dela tinha uma situação, perdia alguma coisa, acontecia algo e a mãe dela sempre recorria a ela e ela se sentia responsável por ajudar a mãe. E aí um belo dia ela foi parar na minha frente e ela pagou para receber um direcionamento e eu fui obrigada a direcionar. Fui obrigada. Não fui obrigada a nada, mas eu me senti na responsabilidade de direcionar com a maior clareza possível. Eu falei, olha, isso que você está fazendo remete a isso, tal. Expliquei. E aí, o padrão. E aí ela foi lá e eu falei, você tem dois caminhos. Ou você repete o padrão, que ela estava bem naquele dia da consulta, ela estava com uma situação semelhante com a mãe dela acontecendo. E ela ia largar as coisas dela para fazer o negócio com a mãe dela. E eu falei, agora você tem dois caminhos. Ou você segue o que você já combinou com a sua mãe hoje, e numa próxima oportunidade de um padrão se repetir, você muda. Ou você já muda hoje e já não vai mais com a sua mãe hoje. E aí ela não foi com a mãe dela hoje. E aí apareceram outros problemas. E aí eu perguntei para ela, né, depois de uns dias, como tinha sido. Ela falou, aconteceu isso. E eu, parabéns. Os novos problemas que você vai ter, e aí você vai resolver assim, assado. Você vai lidar com eles estão aí por quê? É por causa disso. Como que você tem que agir diante deles, né? Percepção. E aí ela venceu. Ela se livrou de um conjunto de responsabilidades que ela sentia, que tinha, um conjunto de obrigações, ao tomar essa decisão. Só que ela teve que pagar novos preços. Antes ela pagava o preço de largar as coisas dela para ir com a mãe dela. Agora ela teve que pagar o preço de ser desaprovada pela mãe dela, por exemplo. Ou pelo preço de acontecer mais problemas com a mãe dela. Para quê? Para ver se... Porque a mãe dela é como se um problema alimentasse o outro. A mãe dela tinha a necessidade de ser cuidada. E ela, como filha, tinha a necessidade de cuidar. Então, se eu tenho alguém que cuida de mim, eu vou sempre ter um problema. E aí essa pessoa vai vir cuidar de mim, né? E ela vai ficar satisfeita porque ela se preenche cuidando dos outros, sentindo que ela é útil. E eu sou preenchida quando alguém cuida de mim, porque sentindo que eu sou coitadinha e que eu preciso de um protetor. Então, um vai complementar o outro. A partir do momento que eu sou coitadinha e eu preciso de você e você me diz um não, os meus problemas eles vão aumentar. Por quê? Porque você me disse aquele não, eu me senti desamparada. E eu ainda estou buscando o seu amor. E para eu sentir que eu sou amada por você, eu preciso que você me resgate. Então eu vou automaticamente ter mais problemas. E aí vai entrar nesse looping. Até que eu vou parar de... Porque eu vou ver assim, não está mais funcionando. Então eu vou parar de recorrer ali. Entendeu? E aí você se livra do problema e eu também. Porque aí meus problemas eles vão acabar parando de acontecer, ou eu vou encontrar outra pessoa para atender essa minha necessidade, já que agora você não atende. Então, o que voltando para os desbloqueios, né? Falando dos desbloqueios, é você sempre sair a zona de conforto e o objetivo. O que era confortável nesse caso da moça? Era confortável ela seguir levando a mãe para tudo que era lugar. Por quê? Porque era o que ela já conhecia, era o que ela já fazia há muito tempo. Mas qual era o objetivo dela? Era aliviar a rotina dela. Ela estava sobrecarregada de responsabilidades. E ela não estava dando conta de fazer as próprias coisas. Então, zona de conforto versus objetivo. Isso é uma batalha que você vence. O comportamento que você escolhe alimentar nesse momento, diante de qualquer situação. É a dependência emocional versus a permissão. O que é a dependência emocional? A dependência emocional é aquilo que a sua ação ou o seu sentimento interfere na minha ação ou no meu sentimento. Então, por exemplo, o que é dependência emocional?
eu quero fazer algo, mas eu dependo que você faça por mim. Por exemplo, eu vou montar uma empresa e vou ficar milionária, mas para isso eu preciso que, sei lá, que a Mônica faça algo por mim, me conecte com uma pessoa. Aí eu não espero que a Mônica me conecte com essa pessoa, ou eu fico esperando por ela, e aí a Mônica não faz, mas eu também não peço para a Mônica. Então, eu fico ali dependendo. Por quê? O meu objetivo, a minha ação, ela depende da ação de outra pessoa. Ou aquilo que eu estou sentindo, ou aquilo que eu vou agir, a Mônica vai desaprovar se eu fizer. Então, se a Mônica vai desaprovar se eu fizer, eu não vou fazer. Aí eu não dou um passo na minha vida porque o sentimento de alguém está interferindo. Isso é dependência emocional. E a permissão é quando você entende que quem tem que construir a vida que você quer, quem tem que se comportar como é necessário para alcançar os resultados que você deseja, se você deseja o resultado, é você que tem que se comportar do jeito necessário para chegar até lá. É você que tem que percorrer aquele caminho. Então, esse é o verdadeiro desbloqueio, essas são as verdadeiras batalhas pelas quais você é recompensado. Porque quando você age e você escolhe, né, você escolhe o novo em vez da zona de conforto, por exemplo, quando você escolhe isso, você venceu uma batalha emocional, uma batalha do seu eu programado e da sua essência. E aí vem o resultado, um novo padrão, um novo leque de oportunidades, uma nova, eu sempre falo, uma nova porta que dá acesso a uma sala cheia de novas outras portas. Por quê? Porque você escolheu um caminho diferente. E esse caminho diferente te mostrou que você tem várias outras possibilidades de caminho a partir dele. Então, quando você abre mão dos seus paradigmas, você abre mão das suas verdades e você decide fazer diferente e você faz diferente, não é só decidir, né? É você decidir e você manter essa decisão. Agir e se comportar de forma a manter, a fazer aquilo, a manter aquela decisão até o fim. E aí você escolhe alimentar uma nova postura e um novo comportamento. Quando você faz isso, você venceu. E aí você recebe os despojos. Aí acontece de você desfrutar do processo, que é a fase que eu tô agora e que eu quero te convidar para entrar nessa fase, de você começar a olhar para as coisas que você já venceu e que você não desfrutou do resultado, para você desfrutar, para você curtir a mudança que isso gerou para você curtir as coisas positivas. Por exemplo, eu agora eu estou numa fase em que eu quero curtir o meu processo. Por quê? Porque eu vi a batalha que eu venci para estar aqui hoje, né? Usando as roupas que eu tenho usado, né? As roupas mais totalmente diferentes do estilo que eu era antes, né? Olhar toda essa transformação que aconteceu e eu quero desfrutar disso. Por exemplo, por quê? Porque eu era um menino, eu me vestia de menino, eu era um rapaz. E eu me transformei, passei por todo um processo, por toda uma jornada para me transformar no feminino, para reassumir o meu papel. E agora estou colocando essas coisas em prática e eu estou achando legal. Então eu não quero entrar numa nova batalha. Eu quero desfrutar desse processo. Não quer dizer que eu não possa aprender coisas novas e eu não posso entrar em novos processos de crescimento, mas eu não é mais aquela batalha desenfreada igual era antes, que a minha vida não tinha descanso. Era uma atrás da outra. Quando não era um problema, era outro. Tinham as fases que tinham problemas que eles aconteciam mais frequentes, que eu já estava acostumada com eles. Então era aqueles probleminha do dia a dia que já fazia parte da minha vida. Então não era mais tanto problema assim, mas de qualquer forma, sempre tinha um perrenguinho. Mas
tinha algumas épocas que os perrengues eram mais... Eu estava mais acostumada com eles, então era como se eu tivesse mais descansada ali, porque ali eu já sabia lidar, né? Eu já sabia ali como resolver aqueles problemas ali. Como resolver, não, né? Eu sabia como amortecer aqueles problemas que eu tinha, porque eram problemas sazonais. Vou dar um exemplo bobo, assim, ó. Não era o caso, mas já aconteceu também, mas não era um caso. Mas sei lá, eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou sem muitos problemas. Eu só estou com a internet atrasada, sem internet, tendo que dedicar uma energia extra para conseguir pegar a internet fora e tal. Mas como aquilo já era meio normal, tipo, frequentemente eu ficava sem internet, então aquilo era algo adaptável. Eu acabava conseguindo desfrutar da minha vida em outros aspectos, apesar de ter aquele negócio não resolvido. E a postura que eu quero viver agora, né, e que eu estou me colocando nessa posição, é o qual é de não ter mais esse tipo de microsituação me incomodando, tipo a conta da internet atrasada ou algo assim, e olhar para as batalhas que eu estou vencendo aqui e desfrutar desse resultado no meu dia a dia. Mas sem aquela continha atrasada ou aquele, sabe, aquele probleminha ali de que eu tinha que ter falado para alguém alguma coisa e não falei, um não que eu não falei, sei lá, não. É realmente desfrutar do processo, viver naquele... conseguir viver tanto no meu papel, meu objetivo, né? Viver tão bem no meu papel, onde eu intenciono o resultado, foco no processo e eu acabo recebendo e multiplicando aquela semente para alcançar o resultado que eu intencionei. Então, que ele acaba atraindo aquele resultado para mim. Por quê? Porque eu intencionei o resultado, foquei no processo, botei energia, disposição naquele processo e acabei atraindo o resultado. Não fui buscar o resultado. Eu acabei atraindo, focando no próximo passo, naquilo que eu tinha que fazer. Então, é sobre isso que eu quero trazer das recompensas, né? Para você aprender a se recompensar e dar valor para as batalhas que você vence. Eu andava me cobrando e de vez em quando eu vejo assim que tem algumas vozes que elas estão se repetindo que eu nem percebo. E quando eu percebo, o que você está fazendo aqui? Porque a gente cresceu com cobranças, nós fomos desrespeitadas a vida inteira. Tendo que engolir sentimentos, tendo que se reprimir, né? Tendo que entregar mais do que tinha energia e disposição, tendo sempre que atender uma expectativa, tudo isso foi um desrespeito. E seja por má fé, que nem dizem, né? Ou seja por despreparo, por intencionalidade ou por despreparo, cada um deu o melhor que podia. Então vamos aproveitar essas oportunidades, essas habilidades que a gente desenvolveu, que nem eu falei no início ali, que eu era boazinha, facilitadora de conflitos, acabava me lascando muitas vezes, né, para evitar que acontecessem conflitos. Eu nunca vou perder essa característica. Então não adianta eu lutar contra essa característica. O que eu tenho que estar atenta é o quê? De não me envolver em conflitos que não são meus e de não abrir concessões que me prejudiquem para evitar conflitos. Então, eu me posicionar diante dos conflitos. Aí eu não preciso evitá-los, porque eu resolvo eles. Quando a gente evita o conflito, a gente cria problemas. Quando a gente resolve os conflitos, aí as coisas são diferentes. Os resultados são diferentes, porque você não ocupa espaço, não ocupa, sabe, não carrega pesos. E o meu senso de cuidar, de ser útil, eu nunca vou deixar de ser aquela pessoa que tem aquela sensação de ajudar, aquele instinto de ser útil. Eu sempre vou querer ser útil. Então eu vou usar isso a meu favor. Eu não vou ser útil sendo burro de carga para as pessoas ou fazendo o que as pessoas querem porque eu sinto que é minha obrigação ajudá-los. Não. Eu vou ser útil me posicionando, me priorizando. Por exemplo, eu estou sendo útil gerando valor aqui para vocês. Compartilhando a minha história, eu espero que esteja gerando valor, porque se não estivesse gerando valor, vocês não iam estar aqui há 1 hora comigo para ouvir eu falar. Então, eu estou sendo útil.
Eu estou sendo útil, compartilhando, mas não útil da forma que me ensinaram que eu tinha que ser. E eu tenho que aproveitar também a habilidade que eu tinha. Eu não tinha habilidade de ser 11 em vez de 10? Eu tinha habilidade de ser 11. Até na escola, que a média máxima do bimestre ali, né, trimestre era 10, até na escola, a professora ficou me devendo um ponto que ela jogou para o semestre que vem. Para o bimestre que vem. Trimestre, sei lá o que era. Porque ela prometeu um negócio, porque eu estava bombando numa matéria lá dela, e estava muito mal minhas notas, e aí ela prometeu que ela ia dar uma prova de recuperação, que valia 10, e quem fizesse uma parada lá que ela achou que eu não era capaz de fazer, ia ganhar um ponto extra, independente da nota que tirasse na prova. Aí eu fui lá e tirei quase 10 na prova, e completei a tarefa para ganhar aquele ponto extra. Então, ela teve que jogar ponto para o próximo, porque eu falei, você falou, mas não pode passar de 10. Mas você falou que ia me dar a nota independente da nota da prova. Então, e aí ela foi lá e me deu a nota. E aí eu descobri que eu era 11, não era 10. Então, olha o tanto que eu tive que entregar de mim. Eu entregava 1000% de mim e parecia que não era suficiente. E quanto mais eu entregava, parecia que ainda faltava. E o que isso... Eu tenho que parar de usar isso para atender a expectativa dos outros e tenho que usar essa habilidade, porque é uma habilidade que já está em mim. Eu já sou treinada para fazer isso. Eu sou uma pessoa... Eu faço isso sem perceber. Então, é um hábito meu agir assim. Eu só tenho que aprender o quê? A parar de fazer isso por causa das expectativas dos outros, ou para os outros, ou pelos outros, e começar a fazer isso por mim, para mim, pelos meus objetivos. Então, esse é o lance. Não adianta brigar com as características que você carrega. É porque eu sou trouxa, é porque eu sou otária, é porque eu faço isso, é porque as pessoas se aproveitam de mim, é porque que Batista. Ai que nada. Pega isso e transforma para você. Você já tem essas habilidades. Esses dias eu tava... Hoje de manhã... Esses dias, olha só como eu tô perdida no tempo. Hoje de manhã, eu tava conversando com a minha amiga e nós estávamos tomando café e tal de manhã. E aí nós estávamos conversando que nós somos criaturas de hábitos. E aí a gente estava falando dos hábitos lá, alimentares, né? Que eu tive hábitos alimentares muito fracos, assim, hábitos que não me ajudam em nada hoje. Hábitos que eu carrego há anos que não me ajudam em nada. E eu preciso de um esforço, eu preciso de uma dedicação intencional para conseguir mudar esses hábitos. Então, aí eu estava pensando, né? Os meus filhos, eu vou já ensinar a comer, eu vou dar só salada para eles comer, só coisa fitness. Que aí eu vou só desenvolver hábitos maravilhosos neles e eles não vão ter problemas depois com açúcar e essas coisas nada toda. Por quê? Porque é muito mais fácil eu pegar e doutrinar uma criança, né, a comer salada, comer saudável, a ser saudável, dando coisas saudáveis para ela desde sempre, não dando opções de açúcar, do que eu viver enfiando refrigerante, doce, açúcar e coisa no meu filho e depois querer que ele seja saudável. E para tudo na vida é isso. Então, se você já tem hábitos, imagina uma criança que tem desde pequenininha, já nasce num ambiente por exemplo, que fala 2 idiomas, né? Eu tenho até uma amiga que ela é brasileira, ela mora nos Estados Unidos, é casada com um americano, e ele fala português também, e ela fala inglês, e as filhinhas deles falam os 2 idiomas, né? São já ensinadas nos 2 idiomas. Então, olha que maravilha. Essas crianças não vão ter problemas na vida para se comunicar, elas não vão ter que dedicar um esforço não vão ter que dedicar energia para fazer um curso de inglês ou de português, né? Dependendo, elas são criadas lá, então elas não vão precisar fazer um curso para poder falar outra língua, outro idioma, elas já são 2 idiomas, porque são desde sempre expostas a esse ambiente onde se fala esses 2 idiomas. Então, olha o quanto facilitaria a minha vida, né? Se a minha mãe tivesse me botado num lar americano, por exemplo, né? Ou que tivesse os 2 idiomas, ou, sei lá, francês ou qualquer coisa.
Então, tudo aquilo que hoje você precisa fazer por você, mas tudo aquilo que você já pode inserir e o que você pode aproveitar do que você já carrega. É sobre isso. Então, você já desenvolveu, eu pelo menos, né, no meu caso, e eu tenho certeza que vocês em algum nível também, porque eu conheço um pouco, principalmente vocês, Mônica e Nath, que estão aqui, principalmente vocês que vocês já passaram por consulta comigo, eu já conheço vocês, eu sei que vocês carregam esses mesmos perfis, né, que eu trouxe aqui, vocês carregam um pouco disso também, cada uma na sua intensidade. Então, olhe para as habilidades que vocês já têm e ajustem, adaptem. Para quê? Para alcançar o resultado que você quer. Eu percebi que a minha vida, eu acabei direcionando ela para quê? Como era essa minha vida? Essa minha vida, ela era, eu ia caminhando os caminhos conforme iam aparecendo na minha vida, diante de mim, no caso, para eu chegar, eu tinha um objetivo. E eu ia caminhando os caminhos que eu achava que levavam para esse objetivo. Só que nesses caminhos eu acabava dando volta, me perdia e tal. Hoje eu descobri o quê? Eu descobri que eu tenho que ter clareza do resultado, porque eu não sei onde é algo. Como que eu vou pegar o caminho se eu não sei onde é? Sei lá, eu já tive o sonho de ser. Hoje não é um objetivo mais assim. Não que eu não queira esse resultado, mas não é mais como uma meta, por exemplo. Mas eu queria conquistar o meu milhão, né? Meu primeiro milhão e tal. Então eu tinha a meta do milhão. Eu não fazia ideia de como chegar lá, mas eu ia pegando caminhos que eu achava que me levavam até lá, que me levariam lá. Só que não era um objetivo palpável, assim, tipo, eu quero 1 milhão. Quando? Sei lá. Eu quero daqui a 1 ano, mas eu vou fazer o que para fazer esse milhão? Sei lá, o que eu preciso ter para fazer esse milhão? Não sei. Eu vou fazer isso aqui, tá? Acho que vou chegar lá. Vou abrir uma empresa disso, vou fazer aquilo, prestar consultoria daquilo e vou chegar no milhão. Eu achava que era esse o caminho. Hoje, o que eu vejo? Eu não quero mais 1 milhão. Eu quero bilhões, mas o objetivo não é 1 milhão. O objetivo são outras coisas que eu pego, por exemplo, por mais que seja ainda, 1 milhão esteja lá, que capacidades eu preciso desenvolver? Eu olho para aquilo para o resultado que eu quero ter. Por exemplo, eu quero ter 1 milhão? Então, beleza. O que eu preciso para ter 1 milhão? Eu preciso. Com o que eu trabalho primeiro, né? Quais são os recursos que eu tenho? O que eu posso oferecer em troca desse milhão? Aí eu faço a lista de tudo que eu posso oferecer em troca para ter esse milhão. Eu quero fazer esse milhão vendendo milho na praia. Ou eu quero fazer esse milhão trabalhando com desenvolvimento pessoal, por exemplo, né? Que é o caso aqui. Então tá. O que eu vou fazer nesse processo com desenvolvimento pessoal? Vai ser consulta individual? Vai ser consulta em grupo? Vai ser o quê? Como vai ser o modelo? Vai ser um curso? Vai ser palestra? Vai ser um livro? Vai ser o quê? Como que vai ser? Aí eu vou desmontando. Por quê? Porque eu tenho clareza do objetivo que eu quero. E aí eu descubro os passos e o caminho para chegar até lá. É a mesma coisa se você botar o Uber lá. Você tem que saber onde você quer chegar, o endereço que você quer chegar. E aí você vai botar o ponto que você está e o negócio vai traçar uma rota para você. O GPS ou o próprio aplicativo do Uber vai traçar uma rota. Não adianta eu dizer que eu quero chegar em qualquer lugar. Eu quero chegar em tal lugar, tal rua. Mas aí eu não sei, sei lá, tem a rua, sei lá, uma rua conhecida. Sempre tem uma rua que tem o nome Avenida Brasil, sei lá. Sempre tem uma rua que tem um nome 20, sei lá, 13 de maio, umas ruas assim, que não tem umas ruas que tem um monte de cidade, o mesmo nome de rua. Aí eu chego e boto lá o nome da rua lá, Rua 13 de Maio. Aí chega lá, de que cidade é essa rua? Porque pode ser na cidade X, Y, Z. Se eu não sei em qual cidade é que eu tô indo, né, que é a Rua 13 de Maio, mas eu não sei de qual cidade, o que adianta eu saber a rua que eu quero chegar? Né? Não adianta eu saber parte do objetivo. Então, eu olho para o resultado daquilo que eu quero e aí eu busco olhar, poxa, o resultado que eu quero é X. Quem tem esse resultado? Eu vou buscar pessoas que já chegaram lá, que já têm esse resultado. E vou aprender o que elas fizeram. Então, esse é o foco, né? Para você avançar, senão você fica preso nas situações. E para você vencer você mesmo, para você
realmente desfrutar do seu processo de evolução, do seu processo de transformação, você precisa desapegar das situações, que as situações é a formiguinha lá, e olhar para os sentimentos, para a gente olhar para o formigueiro. E aí, olhando para o formigueiro, a gente vai entender o tamanho daquele formigueiro, a gente vai entender o ambiente que aquele formigueiro foi construído ali pelas formiguinhas e vai encontrar um jeito para tirar aquilo, né? Uma ressignificação. Aí vai ter a batalha da mente, aquela batalha onde é o seu velho comportamento, aquele velho padrão querendo justificar que você repita a mesma ação, a mesma escolha, e tem o novo padrão, tem as novas verdades que você está experimentando na sua vida que diz, faça diferente. Eu tive uma situação aqui que foi assim, foi muito desafiadora. Tinha um sentimento rolando dentro de mim, tinha a pessoa aqui comigo que eu precisava falar, e aí tinha a minha cabeça dizendo, fala porque vale a pena, porque todas as vezes que você falou valeu a pena, todas as vezes que você venceu o bloqueio valeu a pena, então fala, e parte de mim não querendo falar, e motivos, foi uma batalha terrível dentro da minha cabeça, e motivos fortíssimos, assim, legitimíssimos para eu não falar. E motivos que eu estou construindo, e estou construindo repertório, ou seja, eu tenho praticado isso em outros níveis na minha vida e chegou num nível tão forte que estava aquela luta do motivo de não faça e o motivo faça porque vale a pena. E o meu corpo travava, eu queria falar e o negócio não saía. Ou seja, o padrão que estava instalado em mim estava tão forte que eu estava fazendo uma força gigantesca para conseguir falar, porque eu tinha consciência de que era melhor falar, mas quando eu queria falar, de alguma forma as palavras não saíam, e aí o choro vinha e entalava na minha garganta como se fosse uma forma para eu não poder falar, e aí eu queria botar aquele choro para fora e o choro não ia, eu queria engolir, o choro não engolia, e aí teve uma hora que assim, eu fui muito no mental, vale a pena falar, fala, porque essa dor não é sua e tal. Aí eu fui ressignificando, fui falando um monte de coisa para mim, até que alguma coisa que eu falei é como se tivesse desligado aquele nó que estava no meio da minha garganta. E aí aquilo desceu. Eu não me lembro se aquilo desceu ou se eu consegui chorar. Na verdade, eu acho que eu consegui chorar. Não. Aquilo desceu. A minha lágrima secou, porque eu tive um entendimento. Aquilo desceu. É tipo assim, não desceu, aquilo se dissolveu. A minha lágrima secou e eu trouxe o entendimento. Né, assim, aí eu consegui falar. No que eu consegui falar, depois que eu falei, eu consegui, depois que eu botei aquilo para fora, assim, eu consegui gerar toda uma ressignificação, porque gerou um novo comportamento que eu não estava esperando e eu fui sendo surpreendida com aquilo. E aí depois, no final de todos os acontecimentos, aquilo se encerrou num momento de choro que eu não sei do que eu chorei ou pelo quê, mas o que tinha aqui ainda, os requisitos, né, daquele bloqueio que estavam aqui, eu liberei que saíssem, aquilo saiu e foi um alívio. Eu fiquei uns 3 dias, eu juro para vocês, eu fiquei uns 3 dias, assim, cansadíssima. Eu não tinha energia para fazer as coisas, porque eu estava mentalmente esgotada. Eu não estava estudando mais, eu não estava assistindo, eu não estava produzindo conteúdo, não estava fazendo nada, porque eu não conseguia focar a minha mente em algo, porque foi uma batalha tão grande dentro da minha mente, né, daqueles padrões, daquelas emoções, foi um processo que teve um desgaste psicoemocional tão grande, porque foi realmente uma batalha, era um novo nível de bloqueio que eu estava vencendo, né, e foi realmente aquela batalha ali do padrão e da nova consciência, e aí até a gente vê, né, a luta ali do diabo e de Jesus dentro de mim, né, da minha natureza caída e da carne e do espírito, da alma, da parte da nossa natureza caída, da nossa natureza divina, né, deu para ver, assim, essa batalha, e aí eu fiquei, assim, uns 3 dias, assim, só querendo, sabe, caminhar, querendo fazer coisas, conversar, estar com pessoas, querendo fazer coisas assim, totalmente sem compromisso,
sem aquela responsabilidade de tão forte que foi aquela batalha. E eu precisei daquele... É como se eu estivesse descansando, assim, treinei a vida inteira, corri a maratona, agora eu tô... Poxa, deixa eu descansar um pouco, deixa eu, né, curtir aqui que eu venci isso agora e tal. E depois desse momento que eu venci isso, foi me desbloqueando novas percepções de outras vitórias, de outras batalhas que eu acabei vencendo anteriormente, que eu não tinha tido a consciência ainda. E aí eu consegui enxergar, às vezes que hoje eu conversando com a minha amiga, eu tava, porque hoje faz 4 meses que eu e a Chay nós encerramos o nosso relacionamento romântico, né? Que nós decidimos aí findar essa relação que nós estávamos com os papéis distorcidos. E hoje eu estava comentando com a minha amiga de como foi o dia que eu descobri que era para a gente terminar, que o relacionamento não ia mesmo adiante, a gente já tinha desmarcado o casamento, mas foi no momento em que, poxa, eu tenho que entregar esse relacionamento. A parte de terminar o relacionamento demorou mais um tempo, mas teve um momento antes de eu fazer essa entrega, né, do ciclo se encerrar completamente, que foi a consciência do fim do ciclo, que essa consciência ela veio antes. E foi outra batalha espiritual, porque outra batalha mental, porque foi daquilo, de todos os meus medos, de todas as coisas que me levaram a ter aquela armadura, e toda uma nova consciência. E essa nova consciência tinham coisas que eu ainda não experimentei. E eu estava levando tudo isso em consideração para eu poder convencer a minha parte, né, o meu subconsciente, os registros que eu já tinha, para eu convencer, eu desconstruir o que eu já tinha na minha mente e reconstruir com essas novas peças. Então, foi uma outra batalha. E aí, hoje eu estava conversando com essa minha amiga e eu pude ter essa consciência de outra batalha que eu também tenho que desfrutar dos resultados que isso trouxe. Porque nesses 4 meses, muita coisa se transformou na minha vida. Muita coisa se transformou na minha vida e eu nem curti, e eu nem aproveitei, porque eu nem tinha visto que eu tinha vencido uma batalha. E todas essas batalhas que nós vencemos, elas nos trazem recompensas. Só que às vezes nós estamos com o não merecimento e a incapacidade e a falta de permissão ativados ali e nós não conseguimos desfrutar das recompensas. Sabe aquela pessoa que está sempre servindo o outro e quer que alguém sirva ela, mas ela nunca se abre para ser servida. Né? Ela quer pedir, ela precisa de ajuda, ela quer pedir, mas ela não consegue, e aí a pessoa vem oferecer para ela e ela quer falar sim, mas ela acaba falando não. Não, temos que ser aquelas pessoas que faz o quê? Que simplesmente agora que eu vi o chat. Agora que eu vi o chat, Mônica, que você tinha escrito. Ai, meu Deus. Mas é sobre isso, é sobre você olhar para as coisas que você venceu. E aí hoje, beleza, lá atrás, por exemplo, quando eu venci esse ciclo lá nessa batalha interna de 4 meses, de 5 meses atrás, mais ou menos, aí eu venci e eu não vi, eu não desfrutei disso. Aí depois eu venci outra, que foi o término do relacionamento. Foi uma outra batalha que eu tive que vencer. E hoje, apesar de estar 4 meses, é um tempo relativamente pouco, né? Se a gente for analisar. Mas a intensidade que é aqui, assim, né, do meu ponto de vista e de tantas coisas que acontecem na minha vida, a intensidade é tão grande que isso parece que já faz, tipo assim, uns 10 anos que aconteceu. É muito louco, porque tá num passado tão distante já, porque não é mais uma possibilidade de acontecer de novo, ou é uma clareza muito grande. E ter essa consciência, tem que desfrutar disso, né? É o desfrute de cada uma dessas vitórias. E você precisa se dar isso. Eu não me dei lá há uns meses atrás esse desfrute, mas hoje eu tive essa consciência. Então, eu quero desfrutar dessa outra batalha que eu já tinha vencido também. E me reconhecer por ter vencido. Porque se eu não me reconhecer das batalhas que eu venci, quem vai? Se a maioria das batalhas que a gente vence é sozinho, é no nosso inconsciente, é com o nosso inconsciente, é no nosso emocional, na nossa mente, as nossas maiores batalhas.
as pessoas, elas só veem os resultados externos. Só você tem a capacidade de reconhecer o que passa dentro de você, porque o interno, ele é só um reflexo de tudo que já passou, já aconteceu dentro de você. E hoje, né, que eu me olho e hoje eu enxergo os meus processos, porque eles foram tão intensos, mas eles foram tão fortes, que se manifestou fisicamente no meu corpo. E aí, por se manifestar fisicamente, eu consigo hoje enxergar, porque olhando de dentro, eu estava vencendo, mas eu não conseguia enxergar que eu vencia. Hoje eu só consigo enxergar que eu venci por causa das fotos que eu vejo, do antes e do depois. Por causa das fotos de antes e do espelho que eu vejo na minha frente hoje. Por isso que eu enxergo que eu venci. Que se não fosse isso, até hoje eu ia estar presa lá no meu não merecimento das recompensas, porque eu não ia ter enxergado o valor ou a força que eu tive para vencer, eu não ia ter enxergado o meu mérito. Literalmente, eu não ia ter enxergado o meu valor. Com certeza, a viagem é para dentro. Porque lá atrás, eu fui ensinada a minimizar as coisas que eu sentia. Só que hoje eu tenho a consciência de toda a força que eu carreguei. Hoje eu posso ter essa consciência. E agora eu não preciso mais carregar aquele peso da armadura do masculino. Então eu consegui liberar espaço, porque assim, eu tinha uma força que estava sendo usada para carregar a armadura. Aí quando eu larguei a armadura, eu ganhei força para poder carregar outras coisas que fazem sentido agora. É como se eu deixasse o passado para trás, deixei o passado para trás e agora eu peguei as ferramentas que eu preciso para o próximo passo. E isso faz o feminino ir ativando, que nem você falou aqui, Mônica, a força do feminino. Com certeza, quanto mais eu estou no feminino, mais ele ativa. Quanto mais ele ativa, mais eu atraio, mais eu recebo, atraio, recebo e multiplico aquilo que eu intenciono. Esse é o lance do feminino. Então, você quer compartilhar alguma percepção ou fazer alguma pergunta, Mônica? Ou no momento você tá... Oi, Brenda. Oi. Eu gostei da sua comparação aí com o formigueiro. Na verdade, você falou assim, né? O formigueiro ele só se desenvolve quando ele tem um meio propício para aquilo. Como eu entendo um pouquinho de pasto, o formigueiro ele se desenvolve quando ele está ácido. Ah, é? O solo Olha só está ácido. Normal. O cupim também é a mesma formação do cupim. Você vê aqueles cupinzeiros assim, né? É o solo ácido, o solo não está legal. Então, eu entendi. Eu entendi a questão do padrão emocional, que ele é muito extenso, ele é muito maior. Eu até fiz uns desenhos aqui. E eu gostei quando você fez a comparação dos eventos com cada formiguinha. Adorei. Eu ainda vou refletir um pouco sobre isso, porque são eventos que casam com aquele padrão emocional que é maior, né? Exatamente. E quando o padrão ele se dissolve, o formigueiro desmonta, a rainha que está lá no fundo, ela vê que ali não é mais o lugar dela, ela sai, porque toda rainha, tanto de cupim quanto de formigueiro, ela voa, é a única que tem asa. Ela voa e vai procurar outro ambiente para ela se alocar. Aí, viu? Quando a gente dissolve esse padrão emocional, né? É que eu gostei da analogia que você fez, que para mim encaixou direitinho. Então, muito foi uma legal. Analogia que surgiu, né? Eu só fui falando assim e saiu, não é minha. Achei bem agronômica a sua explicação. Que bom que você enriqueceu ainda mais aí, ó. Agora eu vou usar isso conscientemente, né, das formigas, porque realmente às vezes a gente fica ali querendo catar a formiga e o problema não é a formiga, né? O problema é o formigueiro que está causando, tá dando origem àquilo tudo, né? Então, se extermina o formigueiro, as formigas consequentemente somem, né? Mas o ambiente já não.
para o formigueiro se desenvolver, o ambiente tem que estar muito ruim também. O solo está ácido, não está bem adubado, não está com pH corrigido. Então, o ambiente também não foi... O ambiente foi propício para desenvolver aquele padrão emocional, né? É a questão do ambiente aí que você falou, que eu fiquei bem atenta. Sabe que você falou essa palavra ambiente, eu quero trazer só mais um ponto, que é o quê? Quando você quer mudar algo, você sempre, toda a vida, vai ser mais fraco que o ambiente. Então, quando você quer mudar algo, você não pode querer mudar o ambiente. Você tem que sair do ambiente para mudar aquele algo. Por exemplo, a pessoa bebe, né? Vive embalada e tal, não sei o quê. Não adianta ela continuar andando com os mesmos amigos, mesmo que ela não vá para a balada em si, mas andando com os mesmos amigos, fazendo as mesmas coisas. Ela não vai deixar de beber estando com as mesmas pessoas que vivem se juntando para beber. Então, ela precisa sair daquele ambiente para ir buscar um ambiente onde as pessoas não bebam, por exemplo, para ela conseguir parar de beber. Então, você nunca vai conseguir dominar o ambiente. Você pode influenciá-lo, mas a não ser que você crie o seu próprio ambiente, né? Porque eu posso criar o meu próprio ambiente. Por exemplo, aqui é um ambiente que eu criei, né? Eu criei e convidei algumas pessoas para participar desse ambiente. Agora, aí esse ambiente eu posso influenciar, eu posso dominar ele aqui. Agora, não adianta eu querer entrar, por exemplo, numa live de alguém e querer dominar e mandar naquilo dali, porque aquele ambiente, sei lá, um ambiente lá que fala só de, sei lá, o contrário do que eu falo, sei lá, fala de satanismo. Eu não vou poder entrar naquele ambiente de satanismo e falar de Jesus, porque aquele ambiente não vai me aceitar, eu nunca vou influenciar aquele ambiente. O que eu posso é pegar alguém daquele ambiente e trazer ele para cá, ó, levar para um outro ambiente e mostrar para ele um novo ponto de vista. Agora, lá, eu querer que aquelas pessoas daquele ambiente mudem, não vão mudar. Então, isso também é importante. Se você está tendo um resultado em um ambiente, saia desse ambiente para poder mudar o resultado. Esse é um complemento importante. Então, eu quero agradecer a companhia, lembrando que todos os dias à noite, não tem um horário fixo, mas eu estou fazendo um quadro no YouTube que chama Papo do Reino, que é onde eu falo mais sobre as minhas batalhas espirituais. Aqui eu trouxe um pouco, né, das batalhas emocionais e dos padrões e do rompimento, mas os papos espirituais eu deixo para ter lá no Papo do Reino, onde eu falo sobre fé, falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre conexão, enfim, sobre o reino. Então, fica aí o convite para você participar. Eu tenho um grupo no Telegram. Aí, quase na hora que eu vou abrir a live, eu vou lá, compartilho o link no canal do Telegram. Fica todos os vídeos lá, todos os encontros que já tiveram estão lá disponíveis, né, como um histórico. E hoje tem também, todos os dias de domingo a domingo. Brenda, eu já percebi que você vence a batalha do sono quando você vai fazer o Papo do Reino. É bem tarde, né? Esse é um ponto, né? Porque eu tenho... Mas agora eu vou ajustar a rotina, porque eu vou começar uma nova rotina amanhã, e aí vai começar a ser mais cedo o meu Papo do Reino. Porque eu tenho vindo de outros compromissos e tal, e aí eu faço antes de dormir. E às vezes eu já tô moída ali, o dia já era para ter encerrado, eu acabei demorando, mas eu tenho o compromisso de fazer o Papo do Reino, então ali às vezes eu quase caio, mas ele acontece. Mas eu vou fazer, provavelmente ao longo dos próximos ele começa a ser mais cedo. Eu não posso garantir isso, mas com certeza todos os dias ele acontece, uma hora ou outra ele acontece. E é bom que dá para ver a gravação também, né? Mas eu gosto da participação. Mas é isso, na próxima semana a gente se vê no nosso encontro respostas. E
temos aí o nosso desafio, né? Seguindo o desafio de 21 dias da autoestima também. Como está sendo a experiência para você, Mônica? Conta para nós. Oi, Brenda. É bacana, estou gostando. Às vezes eu posto com atraso lá. Sabe o que eu acho bacana? É a experiência das colegas ali, que eu me vejo muito na experiência do grupo, né? É muito bom a gente ver, né, como é que cada um encara o desafio. É bacana. É porque às vezes o outro também ele acaba sendo um pouco porta-voz de coisas que às vezes a gente não fez menção ali, mas é bacana, né? Eu e faz gosto você muito se de ver enxergar de fora também, o né? comentário. Você enxergar muito coisas bom. parecidas em você, só que de um ponto de vista de fora, né? Interessante também. Teve um desafio que eu senti muita resistência, que foi ser compassiva comigo mesma. Acho que é o desafio 2. Esse aí eu até demorei em postar. Eu percebi uma certa resistência nele. E você venceu a outra batalha vencida, porque é uma resistência, uma luta ali interna. Ai, meu Deus, muitas justificativas legítimas para não fazer, e foi lá, não, vou fazer. Você se propôs, decidiu, manteve a decisão e fez o que precisava ser feito. E aí vem toda uma... Porque aí muda depois, né? A sensação no final, as consequências que vêm depois, né? É isso aí. Uma coisa bacana que eu gostei, você propôs para a gente fazer um diário à parte, né, de cada desafio realizado. Acho bacana esse registro. Porque tem o antes, tem o durante e tem o depois do desafio. Não, e no final você vai ver o presentão que vai ser para você mesma ler toda a sua experiência da jornada. Eu estou pensando em da gente fazer um encontro. Vai dar um e-book. Aí, ó. Eu estou pensando em a gente fazer um encontro no final só para compartilhar esse e-book aí, para compartilhar essas experiências, não tudo, né? Mas compartilhar um pouco aí desse livro, uma dinâmica aí, vamos fazer, vai ser bem, bem legal. Eu gosto desse movimento aí. E se você está assistindo isso aqui, vem para o grupo Respostas, vem participar do nosso desafio de 21 dias. Eu também, dessa vez, eu decidi entrar, participar. Eu não... todos esses processos acontecendo e essas novas percepções acontecendo, eu nem todas as tarefas eu não consegui postar todas as tarefas ainda nesses últimos dias. Eu não consegui assistir ainda todas, mas eu respondo 100% das pessoas, né? Eu dou um feedback, uma nova percepção. Eu acho interessante esse complemento, né? Essa troca que a gente faz é muito engrandecedora. É isso realmente que é estar em unidade com as pessoas, né? Em comunidade, que faz unidade, né? Comunidade. Em unidade comum, estarmos juntos ali e nos complementamos, porque a experiência de quem está ali envolvido, todos que estão participando estão em momentos semelhantes, senão não estaríamos conectadas, né? E todo mundo ali, conforme buscando dar isso para si mesmo, né? Se presentear com esses são massagens no nosso emocional, na verdade, né? Tem coisas que a gente olha por percepções que a gente antes nunca imaginou. E ter tudo isso, assim, ter esse presente, esse avanço aí, ele realmente vai ser muito grande. E eu estou bem contente, eu gosto bastante. Gostaria que mais pessoas estivessem participando, então, se você está assistindo, vem para o grupo Respostas. E você que está participando já, convida suas amigas para entrar no grupo para participar, ou chama alguém do grupo, vem participar também. Ressuscita um membro do grupo lá e vem participar. Podia ser, né? Chamar no privado lá, convidar um amigo para participar. Vou botar essa tarefa lá. Mas foi muito bom. Semana que vem estaremos de volta. E mais tarde temos Papo do Reino. Uma boa noite e até o próximo.